Os marxistas pensam que devíamos ser governados por burocratas. Os libertarianos optam por homens de negócios. As feministas nada têm a obstar, desde que sejamos governados por mulheres. É óbvio que estes ideólogos têm diferentes opiniões acerca do modo de iludir o roubo do poder. Obviamente, nenhum deles põe qualquer objeção ao que se passa, desde que continuemos a trabalhar. Talvez não estejam a levar a sério o que estou a dizer. Não somente estou a brincar, como também estou a falar a sério. Ser jocoso não significa ser burlesco, embora a frivolidade não seja trivialidade. Muitas vezes convém tratar a frivolidade de um modo sério. Gostaria que a vida fosse um jogo, mas um jogo de alta aposta. Queremos jogar para nos defendermos. Ser jocoso não é ser qualúdic. Temos em grande estima o topor, mas só é recompensador quando pontuam outros prazeres e outros passatempos. Não estamos a promover a desocupação como uma disciplina administrada, chamada o descanso. Longe disso. O descanso quer dizer não trabalhar por amor ao trabalho. É o tempo em que saímos do emprego sem, todavia, deixar de pensar nele. Muita gente existe que, ao regressar de férias, fica tão deprimida que só descansa depois de retomar ao seu posto. A diferença entre o trabalho e o descanso reside no fato de, no trabalho, sermos, pelo menos, pagos pela nossa cedência e enfraquecimento. Não estamos a tentar definir jogos. Quando dizemos querer abolir o trabalho, queremos mesmo dizer isso, definindo o nosso termo de um modo não idiosincrático. Nossa mínima definição de trabalho é aquela em que somos obrigados a produzir, isto é, a produção compulsória. Ambos são princípios essenciais. O trabalho é a produção pela economia ou por meios políticos, por pessoas de cabelos ruivos ou por pregadores. Por outras palavras, a cenoura é igual ao pau. Porém, nem tudo o que criamos é trabalho, e ele nunca é propositadamente executado. É para que alguém saia beneficiado da sua produção. É isto que significa o trabalho. Defini-lo é desprezá-lo. E assim sendo, é muitas vezes pior do que a sua própria definição. É necessária uma cuidada elaboração do tempo. Adiantando o trabalho é um crivo nas sociedades, incluindo as industrializadas, sejam elas capitalistas ou comunistas. Por isso, ele é variado, conforme as suas características, para realçar todo o ódio que em si encerra. Usualmente, e isto é ainda mais verdadeiro em sociedades cuja economia se encontra estatizada do que nas de livre mercado, onde o Estado é, a maior parte dos casos, o único empregador e onde toda a gente é empregada. O trabalho é uma ocupação e é salariado, o que quer dizer que tenho que te vender ao plano. No entanto, 95% dos americanos que trabalham fazem-no para alguém. Na defunta URSS, ou na atual Cuba, ou em qualquer outra experiência do socialismo de Estado, o qual necessita da força de adulação, o número dos empregados aproxima-se dos 100%. Enquanto os camponeses do denominado Terceiro Mundo, no México, Brasil, Turquia, se dedicam à agricultura, uma tradição que dura há muitos milênios, todos os que trabalham na indústria e nos escritórios são empregados que estão bem vigiados. Pagamos impostos ao Estado e renda aos senhorios para podermos adquirir o sossego. Este é, aliás, um negócio que continua de vento em popa. Todavia, o trabalho moderno tem muito piores implicações. As pessoas não só trabalham como têm tarefas. Cada um tem uma tarefa a cumprir, o que equivale à produção diária, mesmo quando a tarefa não nos dá muito o que fazer, o que praticamente não acontece. A monotonia da sua obrigatoriedade esgota a nossa potencialidade de divertimento.
O emprego significa o aluguel das energias de uma pessoa por um limite de tempo razoável. E por mais engraçada que a tarefa seja, aquilo que tem de ser feito durante 40 horas por semana, já não falando das condições em que tem de ser executado, é somente um fardo. O objetivo são os lucros dos proprietários que não contribuem em nada para o projeto. Isto é, o verdadeiro mundo do trabalho. Um trabalho burocraticamente impudente, sexualmente devastador e discriminatório, com os chefes cabeças ocas a explorar e a escapar dos seus subordinados, se for caso disso, bem entendido. O capitalismo na vida real suborna aquele que mais produz por exigência de um controle central. A degradação que muitos trabalhadores experimentam é a condição imposta pela dominação, disciplina. Foucault classificou de modo simples e satisfatório este fenômeno de complexado. A disciplina consiste na totalidade do tempo estipulado no emprego, por outras palavras, cumprir sem ficar isento da vigilância do trabalho corrompido, do trabalho forçado, da produção contingente, etc. A disciplina é aquilo que a fábrica, o escritório e a empresa partilham com a prisão, a escola e o hospital psiquiátrico. É uma coisa historicamente original e terrível, muito para além das capacidades de alguns ditadores demoníacos como Nero, Gengis Khan e Ivan o Terrível. Para todos os seus maléficos propósitos, nunca dispuseram do mecanismo para o controle dos seus súditos, tão perfeito como aquele de que dispõem os modernos déspotas. Disciplina é o diabólico modo moderno do controle. É uma inovadora intrusão que necessita de ser interditada na primeira oportunidade. O divertimento é o oposto do trabalho. O divertimento é sempre voluntário. Quando é forçado, é trabalho. É axiomático. Bernier de Coven definiu o divertimento como uma suspensão de consequências, o que não é aceitável se significar que o divertimento não tem consequências. Jogar e dar são hermeticamente relativos. São procedimentos e facetas transicionais do mesmo impulso, o instinto do divertimento. Ambos partilham um desprezo aristocrático pelos resultados. O jogador ganha alguma coisa quando joga. É por isso que ele joga. Mas o prêmio é a experiência obtida pela atividade, seja ela qual for. Alguns estudantes atentos ao divertimento, como Johann Huizinga Homo Ludens, definem o jogo como uma ação onde se seguem regras. Respeito a erudição do Huizinga, mas rejeito os seus constrangimentos. Há inúmeros bons jogos, xadrez, basquetebol, monopólio, bridge, que têm regras, porém, existe no divertimento muito mais coisas do que aquilo que existe nesses jogos. Preservação, sexo, dança, viagens. Estas práticas não possuem regras, mas não deixam por isso de poderem ser divertimento. Podemos jogá-las com regras, mas, pelo menos, sem ser imperioso estabelecê-las com antecedência. O trabalho troça da liberdade. O perfil oficial é que todos temos direitos e vivemos em democracia. Outros infelizes que não dispõem da mesma liberdade que a nós se dispensa são obrigados a viver num estado onipotente e inquisidor. Estas vítimas obedecem a ordens, não importa a sua arbitrariedade. A autoridade conserva-as debaixo de uma apertada vigilância. O Estado controla até o mais pequeno pormenor a vida de cada um. Os informadores fazem regularmente relatórios para as autoridades. Os guardas encarregues de controle somente entregam os seus relatórios aos superiores, sejam públicos ou privados. A dissidência e a desobediência são punidas. Tudo isto é suposto ser uma má coisa. Obviamente que é de fato péssimo e trágico viver em uma sociedade semelhante. Todavia, o que acabamos de relatar é também a descrição do emprego moderno.
Os liberais, conservadores e libertarianos que se queixam do totalitarismo são fonéticos e hipócritas. Existe tanta liberdade numa moderada ditadura desestalinizada como no ordinário local de trabalho americano. A hierarquia e a disciplina no escritório ou na fábrica é idêntica àquela que encontramos na prisão ou no convento. Na verdade, como Foucault e outros mostraram, prisões e fábricas nasceram ao mesmo tempo e os seus membros imitam conscientemente as técnicas de controle um do outro. Um trabalhador é um escravo temporal. O patrão determina as horas a que tens de entrar, quando é que tens de sair e o que tens de fazer durante esse espaço de tempo. Ele decide a quantidade de trabalho que tens de fazer e a rapidez em que o realizas. Ele é livre para te controlar, até para te humilhar, guiar e, se ele achar necessário, escolher a roupa que deves vestir ou quantas vezes poderás ir à casa de banho. Com algumas exceções, pode despedir-te, com ou sem causa alguma. Ele tem os seus espiões e supervisores em cima de ti e possui um processo de cada trabalhador. E, se o trabalhador comete um ato de insubordinação, como se ele fosse uma criança má, não só o despede, como também o desqualifica para futuros empregos. É claro que as crianças recebem o mesmo tipo de tratamento em casa e na escola, justificado pela sua imaturidade. O que dirão essas crianças sobre os seus pais e os professores que trabalham? A maioria das mulheres e dos homens tem que estar acordados durante décadas das suas breves vidas para conquistarem os seus salários marmitas. Não é ilusório dominar o nosso sistema de democracia, capitalismo ou melhor ainda, de industrialismo, mas o seu verdadeiro nome é fascismo, fábrica e oligarquia de ofício. Quem afirmar que estas pessoas são livres está a mentir ou é estúpido. Tu és aquilo que fazes. Se fazes coisas chatas, estúpidas ou monótonas, acabarás chato, estúpido e monótono. A existência rastejante, cretinização, é revelada pelo trabalho, mais do que, inclusive, pelo triste mecanismo da televisão e da educação. Um povo que se encontra arregimentado, habilitado para o trabalho pela escola, colocado entre parênteses pela família e finalmente no lar para a terceira idade. Está habituado à hierarquia e psicologicamente escravizado. As suas aptidões à autonomia encontram-se tão atrofiadas que tem medo do que possa significar a liberdade. Cada membro desse povo transporta para dentro da família a sua treinada obediência no trabalho iniciando. Deste modo, a reprodução do sistema em diferentes caminhos, políticos, culturais e outros. Uma vez esvaziada no trabalho a vitalidade do povo, os indivíduos ficam aptos para se submeterem em todas as coisas à hierarquia e ao saber dos peritos. Uma vez submetidos, as pessoas estão prontas a serem usadas. Estamos tão ligados ao trabalho que nem sabemos o mal que nos faz. Temos que confiar nos observadores exteriores de outros tempos ou culturas para apreciar a extremidade e a patologia da nossa presente atitude. Weber queria nos comunicar alguma coisa quando referiu a semelhança existente entre o trabalho e a religião. O calvinismo, passados 4 séculos, emerge hoje apropriadamente rotulado de culto. Teremos que trazer até nós a visão da antiguidade para colocar o trabalho na perspectiva exata. Os nossos antepassados viam o trabalho tal como ele é. O capitalismo recebeu a bênção dos seus profetas. Vamos pretender, por um momento, que o trabalho não nos prejudica. Vamos esquecer que o trabalho não afeta a formação do nosso caráter. Vamos fingir que o trabalho não é nem chato, nem cansativo, nem humilhante. Mesmo assim, o trabalho irá troçar das nossas aspirações humanistas
e democratas e ocupar muito do nosso tempo. Sócrates disse que o trabalho manual faz de nós maus amigos e maus cidadãos, porque não temos tempo para cumprir as responsabilidades de amizade e da cidadania. Ele tinha toda a razão. Por causa do trabalho, pouco importa gênero ou tipo, estamos sempre a olhar para o relógio. A única coisa livre a que chamamos tempo livre é o tempo que nada custa ao patrão. Aquilo a que designamos tempo livre é a maior parte das vezes o momento em que nos preparamos para voltar e ir e retomar ao trabalho e dele recuperar. Tempo livre é eufemismo, considerando o fator produtivo. Não só as despesas de transporte, como também o tempo que levamos para chegar ao trabalho, são despesas que nós suportamos e tempo gratuito que nos é roubado. Não foi por acaso que Edward Robson, num dos seus filmes de gangsters, exclamou: "O trabalho é para os marrons".